Olá, olá, 15 de outubro de 2019. Confira a partir de agora as principais notícias desta terça-feira. Corpo de pastor desaparecido é retirado de cova no Maiobão e suspeitos estão presos. Após ter caso relatado ao Papa Francisco, representantes da comunidade de Piquiá de Baixo de Açailândia participam de reunião na ONU. No quadro Trabalho e Emprego, vamos mostrar que a falta de mão de obra qualificada ainda é um problema na hora de contratar. E no estúdio vamos falar sobre a Lei de Liberdade Econômica. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Uma excelente terça-feira para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora. Nossa equipe está pronta, reunida. E você aí, está preparado? A partir de agora, as principais notícias do dia para você ligado na TV Difusora. O nosso muito obrigado mesmo de coração a você pelo carinho da audiência que só cresce em todo o estado aqui no Bom Dia Maranhão, tá bom? Isso acontece por sua causa. Estamos aqui para trabalhar para você, para levar o melhor da informação. Toda a nossa equipe reunida, desejando de coração um ótimo dia para você, uma boa terça-feira. Vamos em frente. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto que chama a atenção, um crime que chama a atenção pelas características em que aconteceu. Infelizmente, a gente começa hoje, ontem a gente começou com uma boa notícia. Hoje a gente vai ter que falar sobre esse assunto, um crime que chocou. Foi retirado ontem à noite de uma cova o corpo de um pastor evangélico e técnico em informática, desaparecido desde a última sexta-feira após sair do local de trabalho. Eduardo Ericeira tem informações para nós ao vivo sobre esse assunto. Está com a gente aqui agora. Vamos com o Eduardo aqui. Eduardo vai trazer para nós as informações sobre esse caso. Já tem, inclusive, um suspeito, o principal deles, preso, não é isso, Eduardo? Uma pessoa está presa. Bom dia, Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, a polícia ainda chegou a prender o principal suspeito ainda na manhã desta segunda-feira e foi ele quem indicou aonde havia enterrado o corpo, um crime bárbaro, aí que foi elucidado pela polícia, um trabalho aí da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, aí com o apoio também da Superintendência de Polícia Civil da capital e da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, que resultou na prisão de Saulo Pereira Nunes, de 38 anos de idade. Ele é o principal suspeito, na verdade, de ter cometido esse crime aí que acabou vitimando o pastor evangélico e técnico de informática Maxson da Silva Costa, de 37 anos de idade. Está aí o momento que ele foi preso, conduzido para a delegacia, o momento que o corpo da vítima deixa o local onde ele havia sido enterrado, em uma casa localizada no bairro do Maiobão, mesmo local, mesmo bairro em que o principal suspeito acabou sendo preso. Foi um trabalho muito aí minucioso por parte da polícia. O corpo só foi desenterrado na noite desta segunda-feira, na noite de ontem, por volta de 10 horas da noite, sobre forte comoção, palavras de ordem, quando da saída aí do principal suspeito, Saulo Pereira Nunes, de 38 anos. O técnico de informática e pastor evangélico Maxson da Silva Costa, de 37 anos de idade, estava desaparecido desde o dia 11 de outubro, ou seja, desde a última sexta-feira. O carro dele foi encontrado na manhã de domingo, aí o trabalho foi facilitado, o trabalho de investigação por parte da polícia, para se chegar até o principal suspeito e resultou na prisão aí de Saulo Pereira Nunes, de 38 anos. Foi ele quem indicou o local onde havia enterrado o corpo da vítima. A motivação, segundo a polícia, teria sido um crime aí por motivação passional, mas o caso segue sendo investigado pela polícia, como eu disse, pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, e também essa operação que resultou aí, lamentavelmente, no corpo da vítima, que foi encontrado, e na prisão do principal suspeito, com o apoio também de policiais da SEIC, que é a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, e também a Superintendência de Polícia Civil da capital, que ajudou nessa operação. Agora, as investigações permanecem a cargo da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um caso bárbaro, lamentável. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta girando pela cidade, trazendo informações para nós aqui no Bom Dia Maranhão. Já tem o Silvão Alves também no nosso bloco aqui, falando sobre segurança, falando sobre esse caso também, acrescentando mais informações. Ele que, inclusive, ainda há pouco entrevistou aqui o diretor do ICRIM, do Instituto Médico Legal. Esteve conosco aqui o diretor ao vivo no Bandeira 2, e já os detalhes também, mais detalhes sobre esse caso. Olha, uma pesquisa que calcula o orçamento das famílias brasileiras mostrou que, pela primeira vez, as despesas com transporte ultrapassaram os gastos, por exemplo, com alimentação e habitação no país.
A POF, que é a pesquisa de orçamentos familiares, é o cálculo feito através da média de variação dos itens consumidos mensalmente. Essa média é ponderada com base na representatividade e influência dos produtos na cesta total de consumo das famílias, como o valor dos combustíveis, por exemplo. A pesquisa apontou uma mudança na realidade de gastos das famílias brasileiras previstos para 2020. Os gastos com transporte serão maiores em relação ao setor alimentício e habitação. Com transportes, os gastos devem ultrapassar os 20%. A alimentação deve ficar em 19% e com habitação, como gastos com energia elétrica e gás, por exemplo, deve ser pouco acima de 15%. No último levantamento feito, a alimentação era responsável por quase 25% do orçamento familiar. Transportes só alcançavam os 18% e habitação pouco mais de 16%. Com essa nova POF, a estrutura de consumo das famílias ela foi diversificada. Algumas coisas entraram, como por exemplo, no grupamento dos transportes entrou o gasto com aplicativos de transporte que as famílias têm utilizado, né? E algumas outras coisas saíram. Então isso fez alterar a estrutura, né, desse grupamento, por isso ele ficou mais pesado. A pesquisa foi realizada em 16 regiões metropolitanas brasileiras. Aqui em São Luís, por exemplo, não vai haver diferença. Os alimentos ainda vão pesar mais no bolso do consumidor. Houve uma redução da previsão de gastos com a alimentação de quase 27% para 22,5%. O de transportes em São Luís quase se manteve, com tímida elevação de 17,3% para 17,7% de previsão de gastos no setor de transportes entre os ludovicenses para o ano de 2020. E em São Luís, essa estrutura ela continua a mesma. A colocação, a alimentação continua sendo o grupo de maior peso no orçamento das famílias, e transporte o segundo. Em terceiro vem a habitação, porque a POF, quando ela é pesquisada em várias cidades. Em São Luís não temos essa alteração, mas quando pega todas as cidades, né, que a pesquisa é feita, então você consegue perceber essa diferença maior. Então, as variações nos transportes, elas vão ser mais sentidas do que as variações no preço dos alimentos. Não significa necessariamente que os preços dos transportes vão ser maiores ou o preço dos alimentos vão ser menores, mas é que eles vão ter mais influência no gasto das famílias. Resumindo, a situação não está nada fácil, né, amigo? Você sabe quando o orçamento está apertado, quando o salário, o dinheiro termina e o mês continua, o mês vai continuando e a situação vai ficando bastante complicada, né, para todos os brasileiros em geral. Você imagina para aquela massa de desempregados, mais de 13 milhões de desempregados que nós temos. Daqui a pouco tem o quadro Trabalho e Emprego, hoje é terça-feira, a gente vai falar sobre o assunto aqui no Bom Dia, inclusive sobre qualificação da mão de obra, que ainda é um desafio. São 7 horas e mais 7 minutos, 7h07, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa terça-feira. Em Imperatriz, gente, contagem regressiva para o processo seletivo da Universidade Estadual do Maranhão. Os estudantes revisam o conteúdo, mas, claro, confiantes na conquista de uma das vagas. A distância entre o estudante e o tão sonhado curso em uma universidade está cada vez menor. Com o início de algumas provas de vestibular, a tensão toma conta, mas é preciso colocar a cabeça no lugar, principalmente agora, nos últimos dias de preparação. Tranquilidade, foco, descanso. Não adianta ficar dormindo 2 horas por noite nessa reta final para estudar, senão vai chegar no dia da prova e vai capotar. Para a Imperatriz e todo o sul do Maranhão, uma das oportunidades são os cursos oferecidos pela Universidade Estadual da região tocantina do Maranhão. Em todo o Maranhão, a Universidade Estadual oferece 4.440 vagas, sendo 910 para o EMASul. A novidade este ano no vestibular são as vagas para o curso de Medicina aqui em Imperatriz. Para o curso de Medicina, são 40 oportunidades para o ingresso no segundo semestre de 2020. Eu acho que agora, com a ocorrência da EMASul, com a diminuição da concorrência, principalmente, que era um fator que pesava demais na hora da prova, eu acho que o diferencial para a nossa região vai ser realmente uma gama maior de profissionais formados aqui e com qualidade que a EMASul já disponibiliza. Pensando na data da prova da EMASul, com a primeira etapa marcada para o dia 20 deste mês,
próximo domingo, os pré-vestibulandos continuam mantendo a rotina em sala de aula e diante dos livros e cadernos, conferindo as anotações, resolvendo exercícios para garantirem um bom resultado nas provas. Porque não tem como parar semanas antes da prova, não só da UEMA, mas também do Enem, não tem como parar. E, então, assim, manter a rotina, pegar provas antigas para resolver, para ir dando uma revisão geral nos assuntos que mais tendenciosos a cair e manter essa rotina. Prova no domingo, boa sorte a todos os candidatos aí da região tocantina que vão prestar o vestibular. A Secretaria Municipal da Mulher de Caxias abriu oficialmente a programação da campanha Outubro Rosa. Este evento, realizado no Mirante da Balaiada, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres fez o lançamento do projeto Ponto Rosa, um espaço especialmente decorado para as mulheres. O público aproveitou o local para fazer fotos e publicar nas redes sociais, divulgando assim ainda mais a campanha. Vamos iniciar com as blitz educativas, palestra nas escolas, nos bairros. Importante também frisar nesse momento, a carreta da mulher do governo do estado vai estar no nosso município. O melhor remédio é a prevenção, é o autoexame. Então esse mês é dedicado à conscientização, principalmente das mulheres, para que elas façam o autoexame, para que elas possam descobrir cedo, para que tenham uma maior chance de cura e de sucesso e possam ter uma vida mais saudável. Voluntárias da ANLUC, ONG que acolhe pacientes com câncer, montaram um ponto de vendas de camisetas da campanha Outubro Rosa. Parte do valor arrecadado com as vendas será aplicada na construção da nova sede da ANLUC. Anita Barbosa faz questão de contribuir como voluntária da ANLUC. Ela sabe a importância do trabalho realizado pela ONG. Porque quando a pessoa descobre que tem um câncer, é muito difícil. O psicológico fica muito abalado. E aí a ANLUC dá todo apoio. Quando as pessoas vêm procurar, a ANLUC está ali para dar apoio. O tema deste ano da campanha é Seja Você a Sua Heroína, uma referência à Mulher Maravilha, uma heroína dos desenhos em quadrinhos e filmes. O lançamento do Ponto Rosa também contou com uma apresentação musical. Na areia do mar. Confira agora o nosso giro de notícias. A Polícia Civil segue a procura dos envolvidos na explosão de um carro forte na NA 020, entre Peritoró e Coroatá. Segundo testemunhas, os suspeitos portavam uma metralhadora e um fuzil. Após atirarem no motor do blindado, eles trancaram o carro e renderam os vigilantes que fugiram para dentro da mata. Populares alegam ter visto os assaltantes fugindo com sacos de dinheiro. A quantia levada não foi informada. Apesar de o processo licitatório ter sido realizado no início do mês passado, após uma série de impasses, o terminal rodoviário de São Luís continua com parte de sua estrutura interditada, o que está causando prejuízos a comerciantes. O impasse envolvendo a empresa vencedora e a derrotada seria o motivo da paralisação da obra. Comerciantes e passageiros pedem a retomada imediata dos trabalhos para que o funcionamento seja normalizado. Os interessados em participar do processo seletivo do IBGE para a contratação temporária de pessoal têm até hoje para realizar suas inscrições. Os candidatos aprovados vão atuar no Censo Demográfico 2020. As provas estão previstas para o dia 8 de dezembro. No Maranhão estão sendo ofertadas 66 vagas para agente censitário operacional e 53 para coordenador censitário. Ambas as funções exigem nível médio completo. Uma ferramenta para unificar os cadastros do cidadão em diversos órgãos, o Cadastro Base do Cidadão, promete reduzir a burocracia e facilitar o acesso a serviços públicos federais. Segundo o Ministério da Economia, o novo cadastro evita o deslocamento dos cidadãos em diversos órgãos públicos para juntar documentos, como certidões, comprovantes de situação fiscal e outros registros. A primeira versão será formulada com os dados já disponíveis no cadastro de pessoa física. Estamos com o Bom Dia Maranhão no ar nesta terça-feira. Vamos conferir agora como é que está o trânsito nessa manhã na capital de todos os maranhenses, começando pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, que vem comigo. Essa câmera está colocada lá no Roque Santeiro. Olha como é que já tem muito carro aí, ó. O semáforo aí está fechado, né? O sinal fechado, o pessoal aguardando a liberação para seguir. Em frente aqui à esquerda, a via dos ônibus, não é? Você vê aí os motociclistas aí no meio e o trânsito já está pesado nesse horário
aí nesta via importante da cidade, que é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, mas sem registro de acidentes até o momento. Vamos para o segundo ponto? Mais um ponto que a gente mostra para você é prestação de serviço. Avenida Carlos Cunha, aqui pertinho da gente, né? Bairro do Jaracati, algumas intervenções foram feitas lá no trânsito, mudança. E olha aí, ó, você tem a câmera à direita, os veículos que estão se deslocando no sentido centro. À esquerda, os veículos que estão vindo aqui do bairro da Camboa, já para acessar outra parte da cidade. Portanto, nesse instante, movimentação na ponte Bandeira Tribuzé. Essa você tem imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha. O ônibus deu uma paradinha ali, provavelmente uma carroça ou um ciclista ali por perto, mas já seguiu em frente, tudo ok, tudo certinho. Aí já estamos no centro da cidade, olha só, o acesso na ponte José Sarney das pessoas que estão vindo para o centro da cidade nesse exato momento, já grande também o volume, é aquilo que eu falei, né? Ontem, muitas escolas anteciparam o feriado do Dia dos Professores. Aliás, mais uma vez, um abraço a todos os mestres. Ontem aqui a gente já saudava os professores, esses que têm essa missão enorme, né? Importante demais em relação ao nosso país, nem sempre valorizados como deveriam, mas fica aqui o nosso abraço a esses guerreiros de todos os dias, os professores. E aí o trânsito já voltou a ficar mais pesado nesse horário por conta disso, a volta das atividades em muitas escolas. Outro ponto, Aritaqui-Bacanga, aí por enquanto tranquilo o trânsito também, vai fluindo nos dois sentidos, à direita aquela pista que dá acesso à Universidade Federal do Maranhão, ao Porto do Itaqui, também há várias empresas, não é? Na área Itaqui-Bacanga, aos bairros, e já no sentido bairro-centro também é grande a movimentação nesse instante. Mostramos para você aí 4 pontos da capital São Luís do Maranhão, imagens em tempo real da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, o órgão da Prefeitura de São Luís. Mostramos para você aqui na prestação de serviço, orientando você que vai pegar o trânsito daqui a pouquinho, que já está no trânsito acompanhando a gente aí, né? Usando os tablets também, o celular nesse instante. No próximo bloco, São Luís recebe simpósio internacional sobre trabalho e organização profissional. E mais, entenda o que muda com o seu negócio com a Lei da Liberdade Econômica, recentemente sancionada, inclusive. No estúdio eu recebo já um especialista para falar sobre o assunto. Não sai daí, são 7 horas e 16 minutos. Tem ainda Silva Alves atualizando você com os principais assuntos da área de segurança. Um instante só. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nesta terça-feira. Vamos falar de segurança. Em menos de 10 dias, outra agência dos Correios foi alvo de criminosos aqui na capital. O último caso aconteceu no início da tarde de ontem, em São Luís. Os bandidos fugiram do local levando a arma do vigilante. O assalto aconteceu era por volta do meio-dia. Os 2 homens armados chegaram rendendo os clientes e funcionários desta agência, que fica em um shopping na Avenida dos Holandeses. Este homem, que prefere não se identificar, presenciou o momento. Fui saindo, vi a gritaria do assalto, aí dei de cara com os 2 assaltantes. Aí eles correndo de um lado para o outro com as armas. Foi muito rápido, coisa de questão de segundos. Foram correr de um lado para o outro e foram embora. De acordo com uma nota encaminhada pelos Correios, os clientes e os funcionários não foram agredidos. Uma pessoa que tentava entrar na agência é que percebeu que estava sendo assaltada e saiu correndo. Os assaltantes conseguiram fugir antes que o cofre fosse aberto, levando apenas a arma do vigilante. Quem precisou de atendimento encontrou a agência de portas fechadas na tarde desta segunda-feira. É complicado dentro de um shopping, né? E uma agência ser assaltada dessa forma é complicado. A segurança na nossa cidade está cada dia pior. A Polícia Federal esteve na agência e vai investigar o caso a partir de agora. Este é o segundo de assalto à agência dos Correios em menos de 2 semanas. No último dia 3, 2 homens fizeram cerca de 20 pessoas reféns em uma agência do bairro do João Paulo. No estúdio comigo, Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, a gente abriu o programa falando sobre esse caso do crime que chamou a atenção, no caso envolvendo o pastor, não é? Que informações você tem a respeito disso? Ontem à noite, inclusive, os peritos tiveram muito trabalho ontem, né? Começou no início da tarde, só no começo da noite conseguiram retirar o corpo. Já no final da noite, Adalberto. No fim da noite, começaram, né? Porque ele concretou, né, a cova rasa que ele fez, ele concretou. E aí só com o uso de equipamento, de britadeira para quebrar, que já fazia alguns dias, a massa já estava muito seca. Né? Então teve muita dificuldade para os bombeiros quebrarem, o espaço também era um espaço pequeno para trabalhar, fazer esse tipo de trabalho. Além disso, o odor muito forte, né? Dificulta também o trabalho, então eles trabalharam, foi mais de 7 horas para fazer essa escavação e conseguir retirar o corpo do pastor Maxson, que estava desaparecido desde a semana passada, né?
Foi um caso assim emblemático e que valeu muito o trabalho feito pelo pessoal, os investigadores da SHPP, Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, porque o que se tinha era uma pessoa desaparecida e a partir do carro se partiu para um suspeito, né? E assim que ele foi abordado, no caso o Saulo, que é o proprietário da casa, ele acabou de imediato confessando, né, admitindo que tinha praticado o crime e apontou o local para a polícia, o local onde a vítima estava internada. Houve todo um planejamento, Adalberto, inclusive, né, isso através das mensagens que foram interceptadas pela polícia, de aplicativo. Ele suspeitava de um relacionamento extraconjugal, do pastor e a esposa dele, daí ele fez todo um planejamento, fez com que a mulher viajasse, no período em que ele escolheu para praticar o crime, fez com que ela viajasse, e aí ele se passando por ela, no aplicativo, ele atraiu a vítima para o local do crime, né? Inclusive tem esses textos, essas mensagens, onde o Maxson respondeu e até onde desapareceu esse contato, que foi justamente no intervalo em que ele acabou praticando o crime. Ele fez questão de ressaltar lá na delegacia, o depoimento dele que entrou pela madrugada, de que ela não teve nenhuma participação, não tinha conhecimento, né, que foi tudo planejado por ele, uma trama sinistra, que ele planejou tudo, e aí ele estava em casa, ele ficou em casa, mesmo com o corpo lá enterrado, ele ficou em casa, tanto que a polícia chegou, ele estava lá, porque a polícia já tinha, inclusive, imagens dele deixando o carro no local. Tinha sido visto por pessoas quando ele foi abandonar o carro da vítima um pouco mais distante do local da avenida onde ele mora, que é, no caso, a Avenida 7, lá do Conjunto Maiobal. Silvan, ontem você trouxe aqui a informação sobre a prisão lá em Rosário de uma acusada daquele crime bárbaro lá no Pará, que ganhou repercussão internacional, da irmã Dorothy, né? Que informações você tem? Ela já está sendo trazida hoje aqui para a capital? Ela está sendo transferida para São Luís, porque o que a polícia ressaltou sobre esse caso aí, que ela era uma pessoa difícil, já há 4 meses a polícia estava monitorando, não sabia que ela estava aqui no estado do Maranhão, mas é que ela não dormia uma noite inteira no lugar. Ela migrava na madrugada, justamente para dificultar, né, esse acesso da polícia. Então, ela só foi presa depois de uma informação que veio e que os policiais monitoraram ela no festejo que estava ocorrendo lá nesse povoado de Itamirim, lá no município de Rosário. E há um outro detalhe, que ela também, ela migrava muito, fugia muito, porque além da polícia, né, que ela tinha 2 mandados de prisão em aberto, os criminosos, né, que formaram esse grupo com ela, envolvido, que é uma quadrilha perigosa, envolvida na morte dessa missionária norte-americana, eles também tinham interesse em eliminar, né, a Luana. Então, por isso, ela era muito arisca, ficava mudando e migrando de um lugar para o outro, justamente, tanto fugindo da polícia, quanto também desses criminosos. Então, há toda uma preocupação com a logística, inclusive, para que ela seja transferida para o Pará, diante da importância dela, né, e da repercussão que houve desse caso aí, para que ela seja ouvida lá no Pará, onde tem um mandado de prisão dela em aberto. Ô Silvan, para encerrar, está tendo uma operação agora envolvendo a Polícia Civil e Militar aqui na capital? Exatamente. A polícia agora está lá na Vila Conceição do Alto do Calhau. Hoje eu até cobrava do comandante-geral da Polícia Militar de tantos crimes ali naquela região da área nobre, e a polícia amanheceu ocupando agora a Vila Conceição. O caso do assalto ao cinema ali na região, né? o caso do assalto ao cinema, 2 bancos estourados. Ontem teve esse caso do assalto do Correio pertinho ali também. Que foi morto lá, e ataque à agência bancária num shopping bastante movimentado, num horário de rush, um horário realmente movimentado lá naquela região. Então a polícia está ocupando lá, são cerca de 200 policiais, civis, militares, e o apoio aéreo do CTA, que está fazendo esse trabalho de incursão agora lá na Vila Conceição do Alto do Calhau. Mais detalhes você tem no nosso portal MA10 e também na Hora D, tá ok? Ok. Obrigado, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Tá aí Silvan Alves, portanto, que apresenta de segunda a sexta aqui, 6 da manhã, ou Bandeira 2. Se você sabe, o Hora D é um novo horário que você tem aqui na capital, no interior também, né? Várias cidades também com esse programa que leva informação ali na hora do almoço com as principais notícias também do dia. É hora de conferir como é que fica o tempo para essa terça-feira, gente. Será que vai chover? Vamos lá, São Luís, começando hoje com céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvisco isolado, agora pela manhã ou no horário da tarde. A mínima vai ficar em 26, a máxima em 33 graus, segundo o Labinético Laboratório de Meteorologia da UEMA. Em Imperatriz, hoje, céu parcialmente nublado, com possibilidade também de chuvisco isolado, só que durante o período da tarde, hein? A mínima é 27, a máxima 34 graus. Caxias, pessoal que nos acompanha aí na Princesa do Sertão, olha, céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva para Caxias. Temperatura que está altíssima. A mínima já é 24, agora a máxima 39 graus. 39, sensação térmica aí o quê? De 42, 43 graus.
bastante quente, né? Mais 3 cidades para você. Bacabal hoje com céu claro a parcialmente nublado, ausência de chuva em Bacabal. Temperatura alta também, mínima 24, máxima 38 graus. Lá no sul, Balsas hoje com 25 graus de mínima e 36 de máxima. Por lá, céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva. Barra do Corda hoje, mínima 25, máxima 38 graus. E lá, céu parcialmente nublado a claro, também com ausência de chuva. É hora do nosso quadro. Hoje é terça-feira, dia de trabalho e emprego. Você sabe que o Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados, né? E uma parte desses trabalhadores está fora do mercado por falta de qualificação profissional. Tem dificuldade, inclusive, de se reinserir nesse mercado, né? Mas o detalhe é que o problema também afeta quem já possui uma ocupação. Uma pesquisa do Senai identificou no estado do Maranhão mais de 80 mil trabalhadores nessa situação. Em um mercado de trabalho competitivo, não dá para perder tempo. Realizar cursos de aperfeiçoamento são porta de entrada para uma boa oportunidade. Em uma pesquisa feita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, foi verificado que no estado do Maranhão, mais de 88 mil trabalhadores que já estão em funções industriais precisam de melhor qualificação profissional. Aqui no Senai a gente tem esse propósito, né, de pegar esse jovem que está querendo entrar no mercado de trabalho, dar para ele uma qualificação. Então nós temos hoje aqui diversos cursos, técnica eletromecânica, técnica eletrotécnica, marceneiro, eletricista de rede de alta, técnica informática, entre outros. Em 6 meses, cada estudante consegue ter ideia da função que vai desempenhar quando estiver ativo no mercado de trabalho. Hoje em dia o mercado de trabalho está exigindo pessoas mais qualificadas e especializadas em dadas áreas. Tendo em vista disso, para uma concorrência melhor com relação às outras pessoas, você tem que se qualificar. Hoje o mercado tem evitado uma mão de obra engessada, sem atualizações. Para a área de movelaria e carpintaria, por exemplo, ser preciso e observar faz a diferença no resultado final do projeto. Esse olhar é o que as empresas buscam em um profissional. O Senai ele acaba sendo um local onde os donos dessas empresas, os empresários, os administradores, eles acabam buscando no Senai essa mão de obra, porque eles sabem que é uma mão de obra que já sai qualificada e é uma mão de obra que precisa ainda ser aperfeiçoada, porém as pessoas já têm essa qualificação. A pesquisa identificou ainda que até o ano de 2023, esses profissionais devem receber aperfeiçoamento para os níveis superior, técnico de qualificação. Um outro desafio do país que pode contribuir aí para a geração de emprego e renda e abertura de novos negócios é a diminuição da burocracia, não é, gente? No mês passado foi aprovada a chamada Lei da Liberdade Econômica, que pretende dar sua contribuição para facilitar a abertura de novos negócios e o seu gerenciamento também. É sobre essa lei que eu converso agora aqui no estúdio do Bom Dia com o advogado Antônio Gaspar, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, autor de publicações jurídicas, professor universitário e diretor-geral da Escola Superior da Advocacia. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Alberto. O prazer é todo meu. O senhor entende que essa lei da liberdade econômica representa de fato um avanço? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil hoje vive um momento muito ímpar em sua história, especialmente no que se refere a novas regulamentações, a como o direito e como as leis lidam com a tecnologia e a necessidade de a legislação se adaptar ao mercado de trabalho que hoje é tão intenso, tão mutável, tão dinâmico. Então, eu considero que a resposta seja, sim, positiva. Agora, como é possível avançar na legislação, mas, ao mesmo tempo, garantir direitos históricos, por exemplo, dos trabalhadores, né? Já há críticas diversas de diversos segmentos das centrais sindicais, dos próprios sindicatos, de que há um retrocesso nesse processo, principalmente, quer dizer, a partir de vários pontos, é a Lei da Liberdade Econômica, segundo os sindicatos, também que representa aí, no caso, um problema em relação a essa relação estabelecida e a questão dos direitos, inclusive, dos trabalhadores. Os direitos sociais, dentre eles os direitos trabalhistas, quando são alcançados, existe um princípio constitucional de que não pode haver um retrocesso naqueles direitos que são conseguidos, que são alcançados pela população. Agora,
existe uma necessidade de adaptação de determinadas circunstâncias normativas à realidade do mercado. E a perspectiva é que não haja um retrocesso nesses direitos que foram adquiridos, mas mesmo assim criando um ambiente de negócios que seja mais favorável à criação de emprego e renda. Vejam vocês, o senhor também, que o mercado de trabalho não é o mesmo daquele que se apresentou quando a CLT foi criada. Hoje o mercado de trabalho é absolutamente diferente e a legislação ela precisa avançar. Ela precisa avançar resguardando direitos mínimos aos empregados e todas as relações de trabalho, mas ela precisa também ser modificada para que as relações de trabalho atuais se adaptem à nossa realidade e a legislação também se adapte a toda essa realidade que se apresenta. Essas mudanças vão estar em debate, inclusive, essa semana em um seminário promovido pela Federação do Comércio aqui na capital. O nosso entrevistado é um dos palestrantes, inclusive debatedores desse evento, um dos convidados. Nessas mudanças aqui, é possível observar mudanças para quem vai abrir um negócio, para quem vai empreender, mas também na gestão do negócio que já está implantado. O que o senhor entende que foi, que ponto o senhor destacaria como principal dessa mudança estabelecida a partir dessa lei? A lei da liberdade econômica ela é uma lei bastante ampla. Ela trata de diversos aspectos. Certamente, durante a palestra, nós vamos tratar a respeito de todos eles, mas o que eu poderia frisar com mais ênfase se refere à desburocratização na hora de abrir o negócio. É sabido que para abrir o negócio é necessário um alvará, que nada mais é do que uma autorização para funcionamento, e agora há uma desburocratização, a desnecessidade aí de alvará para negócios que sejam de baixo risco. Isso vai facilitar a abertura da empresa e vai dinamizar o mercado. Há também questões relacionadas a próprios documentos, né, exigidos da empresa. A digitalização, por exemplo, quer dizer, era um absurdo você exigir que um documento impresso no papel ficasse durante tanto tempo disponível. Hoje já há, com a mudança na legislação, essa possibilidade de equiparação, né, do documento digital com o que vinha acontecendo até então. O senhor entende que essa é uma tendência, já que inclusive nos próprios tribunais hoje nós temos a facilidade desses processos digitais, né? E eu acho que a principal mudança nesses documentos eletrônicos se refere à carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento físico, impresso. Agora existe a possibilidade da criação da carteira de trabalho eletrônica. Isso vai facilitar muito a relação entre patrão e empregado, uma vez que era bastante recorrente a necessidade de anotação na CTPS e às vezes essa CTPS, essa carteira de trabalho, não era disponibilizada de uma forma tão rápida, tão expedita como é necessário, e esse documento eletrônico ele vai acabar quebrando essa barreira de burocracia, né? Que acaba sendo aí um entrave, levando-se em consideração a necessidade do fluxo mais rápido de informações. Quanto ao horário de funcionamento dos estabelecimentos, a lei também já determina, aliás, algumas coisas que na prática já vinham acontecendo, né? Já vinha acontecendo, especialmente no que se refere ao funcionamento aos domingos. Existe ainda uma discussão muito severa em relação a esse ponto. Tentou-se avançar na lei da liberdade econômica em relação à liberação aos domingos. Acabou havendo um retrocesso durante o trâmite legislativo, mas o funcionamento aos domingos do comércio e dos prestadores de serviços hoje também já é regulamentado por meio das convenções coletivas. Esse seminário promovido pela Federação do Comércio é aberto, as pessoas podem participar, como é que vai funcionar? Eu queria que o senhor reservasse aqui no final da nossa entrevista, falar sobre o local e o horário também. O seminário não tratará apenas a respeito da lei, né, de liberdade econômica, também será tratado a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente que também regulamenta aspectos das relações de consumo. O evento ocorrerá no edifício da Federação do Comércio, na Avenida dos Holandeses, ali em frente ao Hotel Ibis. Às 19 horas é aberto ao público. Eu peço a todos que se inscrevam e compareçam. O evento será muito importante. Muito obrigado pela participação aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Espero contar com sua presença aqui outras vezes. Foi bem esclarecedor. E só, claro que em pouco tempo não poderíamos falar sobre todos os aspectos da lei, mas foi importante aquilo que foi pontuado aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os telespectadores da TV Difusora e espero voltar aqui mais vezes para poder tratar de temas assim tão importantes. Obrigado. Obrigado.
Olha, começa hoje e se estende até quinta-feira aqui na capital um simpósio internacional sobre trabalho e organização profissional. Quem está ao vivo no Multicenter, local do evento, tem mais informações é Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente fala ao vivo aqui do espaço do Multicenter Sebrae, onde acontece a Feira do Livro, e vai acontecer esse evento. Eu vou conversar agora para falar mais sobre esse evento que vai acontecer aqui durante a Feira do Livro, de hoje até quinta-feira, com a Mary Ferreira, que é professora de Biblioteconomia e também de Políticas Públicas, para falar mais sobre o assunto. Mary, quem deve participar desse evento e quais serão os temas principais que serão debatidos? Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia. Estarão convidando toda a sociedade maranhense, mas especialmente bibliotecários, professores, comunicadores, né, jornalistas em especial, pedagogos, né? A gente está convidando esse público mais específico, embora o evento seja totalmente aberto a toda a população que deseja discutir nesses 3 dias a questão da informação, da acessibilidade, da diversidade e a questão das fake news, que são temas que nós vamos estar discutindo nesses 3 dias, né? É um evento que já acontece no Maranhão desde 2007, nós estamos no 11ª edição, e ele se propõe a mostrar o que a biblioteconomia tem feito, né, ao longo dos seus 50 anos de existência aqui do Maranhão, no sentido de promover o debate sobre a questão da leitura, especialmente, já que a gente está numa feira de livro, e a questão da informação, né? A biblioteconomia é um campo de atuação que trabalha com a questão da informação especialmente, e trabalha muito e fundamentalmente com as bibliotecas, né? E nesse evento, a questão das bibliotecas públicas, das bibliotecas escolares, são questões que perpassam esse debate. Haja vista que nós não conseguiríamos fazer nenhuma política de leitura sem estar casado com uma política de implementação de bibliotecas públicas escolares. E aqui no Maranhão, a gente percebe que ainda é um problema crucial. Temos pouquíssimas bibliotecas e as poucas bibliotecas escolares que nós temos, elas não têm bibliotecário, que é um problema que nós estamos enfrentando nesse estado, e principalmente no governo Flávio Dino e na gestão de Edivaldo Holanda, tem sido feito muitos esforços no sentido de exigir que o Estado abra concurso para a bibliotecária, para que as bibliotecas escolares possam efetivamente cumprir seu papel social e pedagógico, né? Então, nesse evento, essas questões irão estar presentes no nosso debate. E um outro debate que nós iremos apresentar é a questão das fake news, né? Nós consideramos que hoje no Brasil a gente vive um momento extremamente complexo, difícil. A sociedade enfrenta um processo de contra-informação muito grande, muitas fake news estão sendo colocadas como verdadeiras, né? E isso tem criado uma falsa ideia de que o Brasil está bem, quando todos nós estamos percebendo que nós estamos numa situação de profunda degradação, de profunda desigualdade social, de profundo retrocesso, que se dá principalmente pela perda de direitos dos trabalhadores, das mulheres, dos negros e das negras, dos indígenas, e isso é preciso que nós, então, instauremos a verdade a partir... Portadores de deficiência também, não é isso? Portadores de deficiência, com certeza, que é um dos temas que nós vamos tratar no evento. Por isso é preciso que nós, da informação, que trabalhamos com informação, vocês da comunicação especialmente, possam estar conosco conduzindo um trabalho de esclarecimento sobre a importância de se trabalhar a questão das fake news. As fake news são formas mentirosas de passar informação que dão uma falsa ideia de que nós estamos vivendo uma certa legalidade quando se sabe que não se vive, né? Aí, no caso, seria a desinformação, não seria uma prestação de serviço por conta da desinformação. Só para explicar a dinâmica, pela manhã vai ter atividades semelhantes à tarde ou vai ter uma separação? De manhã nós vamos fazer esses debates que eu falei, que são os debates políticos, né, com mesas redondas e conferências, e à tarde nós vamos apresentar essas comunicações tratando dessas questões mais específicas, como, por exemplo, as bibliotecas escolares, ação cultural em biblioteca, a leitura para deficiente. Nós vamos tratar temas mais específicos dirigidos a determinados públicos. E a questão dos deficientes e a questão dos negros são questões importantes nesse nosso evento, né? Nós consideramos necessário fazer o evento dentro dessa feira, porque é uma forma também de trazer a biblioteconomia, a pedagogia, o curso de letras, o curso de design, o curso de desenho, teatro, música, para dentro desse espaço e discutir conosco uma forma de fazer com que a leitura possa ser, de
fato, um instrumento de mudança, de transformação e que a população possa ter maior acesso. Então, um espaço de leitura dessas várias formas de artes. Obrigado, Meire, pela sua entrevista. Meire Ferreira, que é professora de Biblioteconomia e também de Políticas Públicas. Evento acontecendo aqui dentro da programação da Feira do Livro, de hoje até quinta-feira, o 11º Seminário de Políticas Públicas de Leitura, Bibliotecas e Informação, acontecendo aqui no Multicenter Sebrae. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Você, a nossa entrevistada também, excelente a ideia de levar debate. Poderia acontecer em qualquer outro local da cidade, né? Mas levar para a Feira do Livro foi excelente a ideia. No próximo bloco, nós vamos mostrar como está sendo a Semana de Dança do Maranhão e a participação do Maranhão também, hein, gente? No Sínodo da Amazônia e uma reunião hoje na ONU, na Suíça, na Semana de Mobilização dos Povos. E mais, Luciano Huck quer dialogar com Flávio Dino e buscar apoio à presidência. É assunto para John Coutrin. Depois do intervalo, são 7h42 e a gente volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, vivo para todo o estado. São 7h45. Não perca a hora, hein? A segunda semana de vacinação contra o sarampo começou com postos lotados em São Luís. A meta é imunizar mais de 12 mil crianças contra a doença até o final da campanha. Vacina tomada e mamãe tranquila com a certeza de que o Theo está protegido contra o sarampo. Fico tranquilizada já, né? Eu acho que é super importante para as mamães que estão em casa assistindo vir trazer para vacinar. Só assim a criança vai estar prevenida do sarampo. Hoje começa a segunda semana da campanha nacional de imunização contra a doença. A primeira totalizou 1.122 imunizações em São Luís. Benjamin foi um dos que receberam a furadinha da tríplice viral. O Denis viu chamado na televisão. Eu vim por conta da campanha mesmo. E toda vez que tem vacina eu trago ele, entendeu? Desde que ele nasceu, tem sua preocupação com ele, né? Já tudo em dias, ficar imune. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que até o fim do mês os postos permaneçam assim, cheios de crianças para vacinar. A meta é que 12 mil entre 6 meses e 5 anos sejam imunizadas contra o sarampo. No Maranhão, 4 casos de sarampo já foram notificados. 2 deles foram em bebês de 7 e 8 meses. A vacina tríplice viral é considerada a melhor forma de prevenir a doença que pode causar a morte dos pacientes. Nos postos de saúde, técnicos e enfermeiros estão avaliando as carteiras de vacinação para que as outras vacinas também fiquem em dia. Se a criança já recebeu a dose 0 ou já fez as 2 doses da tríplice viral, ela não recebe mais a vacina do sarampo, ela já é considerada uma criança imunizada. Caso contrário, ela vai estar recebendo a dose conforme a situação encontrada. Se for menor de ano, a dose 0, se estiver dentro da faixa etária da rotina, vai estar recebendo a primeira ou a segunda dose. Com a Débora e a Eloá crescendo rápido, a Alaine não descuida da carteira de vacinação. Mesmo com a resistência delas, sempre que é necessário, ela leva as meninas ao posto. É uma prioridade, porque primeiro a gente tem que prevenir, melhor prevenir do que remediar, né? E uma das melhores maneiras é a vacina, porque a gente vacinando, a gente pode prevenir de futuras doenças. É uma forma de amor, uma forma de cuidado, né, gente? E sábado, dia 19 de outubro, atenção, sábado acontece em todo o país o dia D contra o sarampo. Aqui na capital, a ação acontecerá pela manhã nas unidades de saúde de 8 ao meio-dia e de 3 horas da tarde até às 7 horas da noite. A equipe de vacinadores estará em postos volantes nos shoppings da Ilha, Rio Anil e também no São Luís Shopping. Portanto, não tem desculpa, leve seu filho para vacinar, tá bom? Vamos falar de política? Comigo, John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, Luciano Huck quer dialogar com o Flávio Dino? O Luciano Huck, ele que é o novo representante, né, desse campo político liberal progressista, agora ele está querendo uma aproximação maior com os candidatos de esquerda, até centro-esquerda. O Luciano Huck pretende, viu, Adalberto, ser candidato a presidente da República nas próximas eleições. E aí ele tem conversado com uma série de lideranças, inclusive com membros do PPS, agora Cidadania, né? Um partido que lhe dê abrigo aí, mais posicionado ao centro, conversa com democratas também, aí do Rodrigo Maia,
e ele pretende, portanto, aí ser candidato. E aí, claro, ele disse que vai conversar com o governador Flávio Dino, governador do Maranhão, que também é pré-candidato a presidente da República. Pode ser o nome aí, né, também das esquerdas aí nas próximas eleições. A ideia surgiu do próprio Paulo Artung, que é o ex-governador do Espírito Santo, ex-senador e o guru político do Luciano Huck. Ele que deu essa ideia e pretende, portanto, levar o governador do Maranhão ao Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo jornal Valor Econômico, né, e sobre essa possibilidade do Luciano Huck não só conversar com o Flávio, mas também com o governador da Bahia, o Rui Costa, o governador do Ceará, Camilo Santana, o governador de Pernambuco, o Paulo Câmara. Então esses são os nomes aí que o apresentador e empresário Luciano Huck quer, portanto, aí, se aproximar, dialogar, portanto, já avisando as eleições presidenciais do próximo ano. O Luciano tenta, portanto, agregar esses dois campos políticos. Johnny, a gente não queria usar o nosso tempo para falar desse assunto, mas somos obrigados a falar. Um morador está denunciando que levou uma surra de chicote, gente. E um detalhe, um prefeito do nosso estado teria mandado chicotear o rapaz, é isso? Infelizmente, Adalberto, essas situações acontecem, né? Esse prefeito aí, né, o Janis Clay, ele aí... Está sendo acusado, né? Está sendo acusado, não tem como, não vamos dizer que foi ou não. Mas ele ontem deu uma entrevista ao programa Ponto e Vírgula e disse a Adalberto que não foi ele. O garimpeiro, que é esse rapaz que está aí nas imagens, olha só, rapaz. Ele foi, né, chicoteado aí e disse que é o prefeito. Mas não temos como afirmar, porque segundo o próprio prefeito, Janis Clay, disse ontem que ele é adversário político e, né, está ligado a pessoas aí, né, do seu campo, do campo adversário, de grupos adversários, e talvez ele esteja utilizando isso para, portanto, aí atingi-lo politicamente. Isso também acontece, não estamos dizendo que é o caso, mas acontece também. Perfeito. Tivemos inclusive no mês passado um caso semelhante aqui no interior do Maranhão, de uma denúncia que depois, né, precisa ser apurada, mas também por conta dessa questão política. Enfim, a investigação é que vai apontar de fato o que aconteceu, não é? Está acontecendo agora uma operação da Polícia Federal, John? Exato, agora Esse pela é um assunto manhã... de polícia ou de política? Os dois. Os dois, infelizmente. Os dois, infelizmente. A operação da Polícia Federal agora, viu, Adalberto, pela manhã, nas residências, não é, e de prédios, locais ligados ao presidente nacional do PSL, o Luciano Bivar, aí na imagem, né? Partido do presidente da República. Partido do presidente, eles estão em conflito, né? Tanto o Luciano Bivar quanto o presidente Bolsonaro, e coincidência ou não, já começa a semana com uma operação da Polícia Federal nas residências do Luciano Bivar. Mas por que isso, Adalberto? Porque é uma investigação sobre o chamado laranjal do PSL, que ainda traz laranjas aí ligadas ao PSL e ao presidente nacional Luciano Bivar. Foi um pedido do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Portanto, a Polícia Federal cumpre mandados aí de busca e apreensão, inclusive na casa do próprio Luciano Bivar, lá em Pernambuco, que é o presidente nacional do PSL. E aí a Polícia Federal, claro, tem o comando do governo do presidente Bolsonaro, mas foi um pedido do TRE local. Mas eles estão em rota de conflito. O presidente Jair Bolsonaro pode, inclusive, sair do partido. Mudar de partido. Pode mudar de partido, sair de partido. Já pediu uma auditoria no próprio PSL, né, do Luciano Bivar, da gestão dele, do fundo partidário. E o Luciano Bivar, por sua vez, também quer uma auditoria aí nas contas do presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Ou seja, o clima não é nada bom no PSL e vai agravar ainda mais com essa operação da PF. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Nosso Diogo Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. A história de luta da comunidade de Piquiá de Baixo, em Açailândia, distante quase 600 quilômetros de São Luís, foi contada por representantes da comunidade e por apoiadores da luta ao Papa Francisco, durante a realização do Sínodo para a Amazônia em Roma. Hoje, os representantes da ONG Justiça nos Trilhos participam da sessão da ONU em Genebra, na Suíça, sobre o tratado vinculante para empresas e direitos humanos na semana de mobilização dos povos. Quem tem para nós os detalhes é Eduardo Ericeira sobre esse assunto. Eduardo.
Pois é, Adalberto, foram relatos aí envolvendo a questão da problemática, da dificuldade envolvendo a comunidade de Piquiá de Baixo, que fica na cidade de Açailândia, distante cerca de 600 quilômetros aqui da capital São Luís. Essas dificuldades, essas problemáticas foram apresentadas, como você disse, durante o sínodo da Amazônia, que foi realizado em Roma por apoiadores da luta, por membros da comunidade ao Papa Francisco. Inclusive o padre Dário Bossi, atuante junto aos moradores, informou sobre os avanços da resistência e das reivindicações da comunidade que é vítima da mineração e da siderurgia na região. De acordo com o padre Dário, o Papa Francisco escutou com muita atenção os relatos. Vamos acompanhar. O Papa Francisco já conhecia a história de Piquiá de Baixo, porém durante o sínodo pudemos apresentá-la melhor para ele e também atualizar as informações. Falamos das reivindicações da comunidade, do direito de todos e todas à reparação integral. Falamos do processo de reassentamento e também das dificuldades políticas deste momento atual, sobretudo por causa dos cortes do governo aos projetos de iniciativa popular e de moradia. O Papa escutou com muita atenção, como sempre faz, e ele sabe que Piquiá é um exemplo claro do extrativismo predatório que ameaça a Amazônia, mas também é um exemplo da força que as comunidades têm quando elas se organizam e quando buscam caminhos de resgate para a sua própria história. Assim, Papa Francisco garantiu a sua oração para todas as famílias de Piquiá de Baixo. Pois é, Adalberto, a gente sabe, já vem acompanhando isso há algum tempo, essa problemática envolvendo a comunidade de Piquiá de Baixo, no município de Açailândia, 600 quilômetros aqui da capital São Luís. A gente vem acompanhando essa problemática já há muitos anos, envolvendo principalmente a questão da siderurgia e mineração. E como você disse, Adalberto, segue a programação. Hoje acontece uma reunião e a ONG Justiça nos Trilhos participa dessa sessão da ONU, onde será explicada também toda essa situação envolvendo essa questão do impacto da mineração e da siderurgia lá no povoado Piquiá de Baixo, no município de Açailândia. A gente lembra que teve um estudo realizado pela Federação Internacional de Direitos Humanos em parceria com a Justiça nos Trilhos, que vai participar dessa sessão na ONU hoje, e com a Associação Comunitária dos Moradores do Piquiá, que foi apresentado ainda em maio deste ano, maio de 2019, e que nenhuma das 39 recomendações, segundo esse relatório, sugeridas ainda em 2011, foram atendidas aí, nenhuma dessas 39 recomendações foram atendidas, que vem sendo desde 2011 se arrastando. Nenhuma reivindicação, recomendação foi atendida ainda pelos governos envolvendo essa comunidade de Piquiá de Baixo, e todo esse debate vai ser ainda hoje apresentado durante essa sessão na ONU também, por membros da comunidade de Piquiá de Baixo, também por pessoas que lutam por essa causa. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. A Praça Nauro Machado, no Centro Histórico, recebe mais uma vez a edição da Semana de Dança do Maranhão. Na escadaria da Praça Nauro Machado, uma plateia variada, com uma programação no palco. Este é um dos palcos da Semana Maranhense de Dança, que está na 13ª edição. Este ano o evento homenageia o movimento das danças urbanas. É uma semana especialmente em homenagem ao Rubinho e ao Street Master, que são o grupo, e o próprio Rubinho, que é do grupo das danças urbanas. A gente tem um foco maior nas danças urbanas esse ano, visto que na abertura, que foi um grupo também do Rio que fez essa apresentação, o próprio Street Master vai fazer a apresentação, tem a batalha. O Cleverson vai passar 2 dias no estado. Ele é maranhense, começou dançando nos palcos da Semana de Dança e hoje retornou a São Luís como membro da Companhia de Balé de Niterói, com o espetáculo A Casa de Cari. É um dos maiores eventos do nosso estado, envolvendo cultura, dança, arte, e foi onde eu comecei a ter contato com o palco e com a dança. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, teve grandes influências no meu desenvolvimento, e todos os lugares onde eu cheguei foi aqui que eu comecei, então eu tenho muito orgulho desse evento e de estar voltando pela primeira vez com uma companhia de fora para me apresentar no palco aqui em São Luís. Durante toda esta semana, artistas locais e de fora vão expressar através do corpo a arte da dança. Considerada uma das maiores programações no cenário cultural do estado, a semana marca a propagação da dança maranhense em muitos aspectos. A arte ela precisa ser estimulada todo o tempo. A arte ela educa, ela
ela muda a essência das pessoas e esse evento, o 13º já mostra que o evento ele vai perdurar porque ele hoje em dia é fundamental até para a essência da própria cultura maranhense. Muito legal, Semana de Dança é o evento mais importante do estado, né? A gente se encontra amanhã às 7 no Bom Dia Maranhão. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Fique agora com o Primeiro Impacto. Tchau, tchau. Até amanhã, a gente se encontra.